O assunto hoje é política. Novas pesquisas de opinião pública mostraram que os nomes tradicionais da política têm dificuldade de construir uma imagem minimamente satisfatória, o que acabou reacendendo o debate sobre 2018. Haveria um espaço para um novo Macron ou para um nome fora da política competitivo capaz de implementar essa agenda de reformas? Esse é um debate que não é novo, na verdade, e vários nomes são candidatos a assumir o posto de ser um nome que, ao mesmo tempo, combine renovação política, que traga essa oxigenação e não tenha o custo de ter participado de governos impopulares, com as defesas das reformas. O Dória, no primeiro momento, foi esse nome. O que acabou acontecendo com o prefeito de São Paulo é que ele acabou queimando um pouco a largada diante da complexidade da sua tarefa. Então, à medida que o eleitor foi descobrindo melhor o nome do prefeito de São Paulo e as práticas políticas do prefeito, acabou gerando um contraste com essa imagem de renovação. Cada vez que o Dória sinalizava para o seu projeto presidencial, ele se tornava mais parecido com candidatos tradicionais. E a nova pesquisa da Ipsos, divulgada pelo Estado, mostrou que o Luciano Huck é a nova bola da vez. O pré-candidato especulado cada vez mais, seja no mercado, seja na opinião pública como um todo, aparece como campeão de popularidade. O que será que esses 60% de aprovação do Luciano Huck dizem sobre o quadro político e sobre as chances de ter um nome reformista em 2018? O ponto de partida é a gente lembrar que, na verdade, o eleitor não está olhando o Luciano Huck como um candidato. O que, na verdade, a pesquisa reflete é uma imagem positiva justamente pelo fato dele não ser filiado a partido político, de não participar da política tradicional. Então ele está numa posição muito confortável, ele simplesmente é a esperança de alguma novidade e ainda não participa ativamente do jogo político. Notem que isso não é a primeira vez. A gente já conversou aqui sobre o Dória, que tinha esse mesmo perfil, e hoje os números de rejeição dele são muito menores. Então o Dória já chegou a ter uma rejeição muito baixa, 27% apenas em algumas dessas pesquisas, e hoje já mostraram 63%. Ou seja, ele se transformou num candidato. À medida que ele se tornou candidato, sua popularidade diminuiu. Mesmo os nomes do Judiciário, Sérgio Moro, Carmen Lúcia, o próprio Gilmar Mendes, também passaram por essa revolução. O Judiciário era algo que dava prestígio para esses nomes, para os líderes do debate público no país, e à medida que houve esse desgaste da política com o Judiciário, eles também tiveram sua imagem afetada negativamente por participarem de forma mais ativa. Esse é um fenômeno que a gente espera que ocorra com o Luciano Huck à medida que ele se posicione nesses temas delicados. Ou seja, a gente não sabe se o Luciano Huck deseja a aprovação da reforma da Previdência ou não, não sabe o posicionamento do Luciano Huck sobre questões, por exemplo, como o aborto ou segurança pública. À medida que ele se transformar num personagem político, a tendência é o aumento do desgaste. Até porque, quando o sujeito resolve ser candidato, ele se torna um político, ele vai se aproximando da política, de líderes tradicionais, e aí, nesse sentido, o contraste é diferente, o que acaba dificultando esse projeto presidencial. A eventual entrada do Luciano Huck, muito provavelmente pelo PPS, um partido que é especulado por recrutar o Huck e seus aliados. A entrada dele na campanha traz uma certeza e uma dúvida. A certeza é que vai aumentar o risco eleitoral em 2018. Fundamentalmente, o Luciano Huck vai disputar voto com o candidato tucano, que deve ser o Geraldo Alckmin, o que aumenta as chances de um segundo turno entre Lula de um lado e Bolsonaro de outro. Ou seja, não vai haver nenhuma força política com condições reais de implementar uma agenda de dar continuidade ao reformismo em 2018. E o outro ponto, a incerteza é quem será que vai ser o nome que vai se destacar se vários candidatos forem apresentados ao eleitor. Então, Meirelles, Huck, Alckmin, Álvaro Dias, só para citar em alguns exemplos. Ou seja, realmente, com a chegada
de novos alvos na campanha se torna mais imprevisível e o risco de um cenário mais complicado vai se materializar. Acho que o ponto importante nesse momento é que tudo depende da capacidade dos partidos tradicionais em controlarem a oferta de candidatos. Se não o fizerem, o risco em 2018 vai ser maior.